Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade, tá? Para a gente continuar o nosso processo, né? Ontem, né, pessoal? Eu não gravei aí, né? O, o vídeo aí, tá, pessoal? Porque eu tava lá atendendo a minha mãe, né? Eu tive que levar ela na consulta lá para ver como é que estava a situação dela, né? O médico avaliou lá, disse que está indo bem, tá? Graças a Deus, tá, irmão? Isso é por causa da oração, da ajuda aí de vocês, tá? E tá contribuindo para que, né, ela permaneça até o momento, né? Aqui nessa realidade, até o momento que ela cumpra o propósito dela, tá? Entende, pessoal? Então, graças a Deus, a gente tem que dar graças a Deus por isso, né? Por muita coisa, tá, pessoal? Por mais que essa realidade não esteja de acordo com Deus, né? A espiritualidade queria, porque depende das consciências que estão aqui, do nível de consciência. Será que elas estão entendendo? Será que elas estão vendo? Será que elas estão despertas? Então, por isso que a Bíblia fala do despertar, que é esse despertar para perceber o que é que está acontecendo nessa realidade, né? E a gente, né, se adequar com aquilo que essa realidade está propondo para a gente. Então, a gente tem que ver aonde é que tem o erro, aonde é que tem coisas que está fora do padrão de que Deus quer. A gente tem que analisar tudo isso, tá? E uma das coisas que eu estou vendo aí, uma energia que está vindo, é a energia da, das coisas do político, tá? Porque vai ter eleição aí, né, pessoal? Então já começou aí as redes sociais a trabalhar a mente dessas pessoas. Eu falo, vocês que são daqui do meu canal, não entre nessa frequência, tá? Isso é uma ilusão da sua consciência. Ah, eu vou defender minha pátria, eu vou defender esse lado. Ah, isso você está entrando em uma ilusão, tá? Eu tô avisando, pessoal, porque os caras já estão trabalhando, tá, também. E uma coisa que eu vi também nas redes sociais, tá? Que ontem eu cheguei, eu não gravei, eu fiquei aqui olhando as coisas, o que é que estava se passando aí o que é que essas pessoas estão pensando, tá? Foi que já existe a Lei Maria da Penha, né? Que é contra o homem, qualquer coisa que você fazer com a mulher, você vai preso. Eles criaram a lei, né? Eu me esqueci até o nome da lei que como é? Eles fizeram, mas eles fizeram essa lei, que essa lei diz se você contradizer um pensamento da mulher, a mulher dá uma queixa de você, você pode ser preso. Veja como a Matrix está trabalhando e está usando mulheres que estão dormindo, mulheres que não despertaram a consciência. Então, está colocando, né, o homem contra a mulher, a frequências que é oposta, que era para estar unido, então está colocando um contra o outro e está atingindo mais o quê? O homem, porque ele sabe que é a força. Então ele quer destruir a força. É o homem. A voz ativa do homem. Então ele quer calar esse homem, ele quer deixar esse homem frágil. Então os homens que ele não estão conseguindo, né, deixar afeminado, né, deixar o homem, né? O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo isso. Se você for, como é que se diz, ter um relacionamento com a mulher e a mulher não gostou do que teve lá e ir para a delegacia e dizer que fez mal a ela, você pode ser preso.
Você entende, pessoal, porque agora eu tenho a maior cautela em relação a isso, pessoal? É por isso que uma pessoa, uma mulher que esteja numa desperta, uma pessoa que esteja entendendo isso, que esteja analisando isso, para que me ajude nessa contribuição aqui dessa realidade. Não venha me atrapalhar. Porque nem tanto eu arranjo uma, nem tanto eu disse, não, ele me fez isso, me fez. Chega lá, eu estou preso. Eita, e principalmente eu falo essas coisas espirituais. Olha lá, o irmão foi preso por não sei o quê. Aí o escândalo acontece aí. Então, pessoal, por isso que a gente tem que estar desperto. Então, o que é que eles estão batendo essa lei? Então, usou mulheres, tá? Inconsciente, para começar a mostrar insatisfação e começou, né? O que é que os homens, os da Matrix fizeram? Ah, você quer isso? Ah, é mesmo, ele está fazendo isso com você. Então, tome lei, tome lei. Então, ficou cheio de lei, tá? Para punir o, o homem, calar a estrutura de o homem se manifestar aqui nessa realidade. A virilidade do homem, tudo, então ele vai castrar esse homem. Isso é o trabalho da Matrix, tá? E o pior de tudo, tá? Que os homens estavam dormindo, as mulheres, e eles estão fazendo isso. E aí eu vi até também mulheres reclamando, ah, que não tem mais homem. Ah, eu vou para uma festa, nenhum homem agora fala comigo. Se o cara tá. Se o cara vai falar com você, é capaz de você não gostar e ir lá dar uma queixa e o cara ser preso. Então os cara agora, os homens estão tudo castrados, estão tudo calados, estão tudo no seu cantinho, não vai mexer com ninguém. Entende? Então, é isso que aconteceu. Você vê que os lugares que teve guerra, tem lugares aí que as mulheres estão querendo homem. Porque a maioria morreram em guerra, né? Então, essa também é uma guerra, tá? Silenciosa também, espiritual, que está mexendo com a estrutura, colocando uma frequência oposta uma contra a outra, porque essa frequência era para se juntarem e estarem unidos para crescer a sua espiritualidade. Então, ele está bagunçando, tá? O inimigo está usando a matrica, as coisas para bagunçar o coreto. Sabe como é bagunçar o coreto? E está conseguindo por causa das consciências que estão num sono bem gostoso, bem profundo dessa realidade, dessa matrix. Então, por isso que eu venho falar isso. Fique atento, porque vem coisa de político, vem coisa. Tá vindo essa lei aí. Então, homens vão ficar castrados, tá? Os homens que ele não conseguiram colocar hormônio no corpo, hormônio feminino, para o homem ficar afeminado, né? É isso que cabe. Tá? Teve um homem até falando, meu Deus, o que é que agora eu vou fazer? Eu não posso nem, né? Ah, eu vou procurar a mulher do job. Se ela também alguma coisa, mesmo eu pagando, ela me acusar, né? Então, o que é que vai sobrar para o homem? O homem vai se relacionar com outro homem? Porque não tem lei contra outro homem, mas tem a lei que se você ficar contra outra mulher. E aí, pessoal? Então, você vê como a coisa tá complicando, tá se afunilando, tá, pessoal? Nessas últimas situações, porque o inimigo tá trabalhando e tem consciência, né? Homens e mulheres aí dormindo e tá trabalhando para que isso aconteça aqui nesse contexto. Vai ficar de um modo insuportável que ninguém vai aguentar ficar aqui, tá, pessoal? Então, por isso, tá? Eu venho falar sobre essas coisas. Eu venho falando aqui no meu vídeo
há muito tempo. Quem está aqui tem que estar consciente disso. Não pode estar dormindo. Por isso que eu falo mesmo, tá? Mesmo que vocês fiquem até meio zangadinho, mas tem que falar para você prestar atenção no serviço. Tá bom, pessoal? Então, essa é a situação. Então, o que é que a gente. Eu como homem agora, eu tenho que me adaptar a isso aí, porque senão eu vou ser pego nessa situação aí. Senão, daqui a pouco eu tô gravando vídeo lá dentro do presídio lá, né? Preso lá. Tô gravando lá para vocês. Ô, irmão, eu tô aqui, mas eu vim gravar o vídeo. Entende? Então, fique esperto. Eu sei que a gente, homem, tem as nossas necessidades, a gente tem nessas coisas. Mas é isso, aguente firme, tá? Tá? Para não você não perder a sua liberdade de estar aqui nessa realidade, de ir, de vir, de ajudar as pessoas, tá? Porque é isso que o inimigo quer fazer, vai castrar a força, o lado da força que é o homem. E as mulheres já estão sentindo a falta desse lado, dessa energia que é masculina, dessa força. Elas já estão sentindo falta. Depois ela vai falar, meu Deus, o que é que a gente fez? Que besteira, meu Deus. É a mesma coisa que aconteceu lá no Éden, está acontecendo aí, tá? Surrateiramente, e as mulheres não estão enxergando e o homem também não está enxergando, tá? Mas é isso, a gente que está desperto tem que ter um olhar diferente, tá? Não entrar nessa ilusão, no jogo que está acontecendo aqui. A gente é um observador do jogo e a gente faz a jogada certa, tá? Entende? É assim que a gente tem que se proceder aqui nessa realidade, porque você vendo que está apertando, principalmente a gente que é homem, tá, pessoal? Coisa vai apertar mais ainda, tá? Porque ele não quer ver nenhum homem, quer ver homem castrado ou homem afeminado, sabe? Então ele quer ver o homem parado. E as mulheres vão sentir falta dessa energia, como algumas já estão sentindo. Ah, saiu para festa, os homens não falam mais comigo. Acabou esse tempo, tá? Se vocês estão esperando, cadê aqueles homens de antigamente? Ah, acabou, minha amiga, tá? Acabou, não existe mais esse homem aí, tá? Os homens vai ficar castrado, vai ficar parado aí, tá? E é isso. A gente que é homem, tá? Você que é homem aqui, eu vi aí que a porcentagem do que assiste meu canal, pessoal, eu pensei que era feminino. Não, é de homem. Eu vi lá, o YouTube aqui me deu a porcentagem daquele que é inscrito e aqueles que visualiza o meu vídeo. A maioria é homem, pessoal. Então, você aí, tá? Que é como eu ainda, é homem, tá? Não se debandiou, né? Não ficou afeminado, não tomou os hormônios aí, tá? Feminino, tá? Se você ainda permanece, fique esperto. Aqui a gente vai ter que saber jogar agora o jogo, porque eles vão castrar a gente, tome cuidado. Não, eu sei que a gente tem necessidade de. Não vá saindo qualquer mulher e procurando qualquer mulher, tá? Tem que ver as mulheres que estão despertas, estão entendendo sobre isso, está querendo ficar ao nosso lado, tá? A gente tem que analisar isso, tá? Vocês aqui que eu vi aí, a porcentagem das pessoas que assistem meu vídeo é homem, tá? Eu pensei que era mais feminino, tá, pessoal? Você vê a coisa, mas o próprio YouTube me deu a pessoas que visualizam e pessoas que estão inscritas no meu canal. A maioria é homem, tá? Espero que seja homem mesmo, tá? Porque
A situação tá difícil, eu sei que tá difícil, né, pessoal? É, pra gente, né? Mas é isso, a gente tem que permanecer firme no nosso propósito aqui que a gente veio fazer, tá? A nossa energia masculina, a gente sabe, mas agora usar a nossa energia com sabedoria, porque a gente não vai colocar assim como antigamente, né? Como o homem de antigamente, porque agora já tem coisas que vai castrar nossa voz. A gente não pode falar nada, então tem que ter o maior cuidado, porque você pode estar lá no Xilindó. Aí talvez se eu não vigiar, eu posso estar lá também falando de espiritualidade. Ô, irmão, é brincadeira? Não é brincadeira, tá, pessoal? A parada tá se afunilando. E ele quer tirar o que ele está trabalhando a matriz? Tirar a força do homem, daqueles que sobraram como homem, porque a maioria aí se debandearam, né? Começaram a se afeminar aí, tá? A maioria, tá, pessoal? E é isso que está acontecendo. Hum? Entende? Então, vamos lá para o nosso estudo. Por quê? Porque a gente está falando de um tema, a gente já vai para a oitava parte. A gente está ontem de ontem, né? A gente gravou a sétima parte. Obrigado aí pela audiência, tá? Que você me deu aí, tá? Dos vídeos. Nessa novela que a gente está fazendo. Que é o quê? O que é o olhar para dentro? Então, por que está acontecendo isso? Porque as pessoas não estão tendo esse olhar para dentro. Mas que negócio é esse, irmão? O que é esse olhar para dentro, irmão Samuel? Então, eu coloco aqui que o olhar para dentro é um processo de introspecção, autoanálise e autoconhecimento, que significa direcionar a atenção para o seu próprio pensamento e emoções, valores éticos e morais, motivações, buscando entender quem você realmente é, além das aparências externas. Então, isso que é olhar para dentro. O que é fundamental nesse processo é o crescimento espiritual e pessoal e a transformação. Então, isso que é o mais fundamental nesse processo. Então, o que é olhar para dentro? É um processo, então, de autoanálise, de autoconhecimento, que é o processo do despertar. É a minha pergunta. E por que temos que entrar? Então, por que entrar? Porque você é uma frequência que a sua consciência começa a sintonizar com essa frequência, a frequência do despertar. Então, você entra no processo do despertar. Então, quando é que você entra nesse processo? Quando você desperta a consciência. Tá? Você fica reparando essas coisas que estão acontecendo nessa realidade. Entende? Então, a gente está falando esse tema, né, pessoal? E aí tem uma frase aqui famosa do Carl Jung. Você sabe quem é esse Carl Jung, pessoal? Foi um discípulo de Freud, sabe? Freud, o psicanalista. Esse Carl Jung foi um discípulo, ele foi um aluno de Freud, né? Que ele como é que se diz? Colocou as coisas da psicanálise de Freud, mas ele também colocou um olhar da espiritualidade, um olhar, como a maioria fala, um olhar místico. Que ele fala, tem a frase dele que ele disse: quem olha para fora, então, para essa realidade, está sonhando. Então, você sonha. olha quem Carl Jung, o cara que tem sabedoria, aprendeu com Freud. Então, mas ele diz, quem olha para dentro, então esse olhar para dentro é esse desperta. Então, é esse despertar, é esse processo de que a gente se torna um observador dessa realidade. Porque se você começa
a se envolver com as coisas dessa realidade, você caiu na armadilha política, né? Se envolve com isso aí, né? Com as feministas criando essas leis, se envolve com várias outras coisas. Você entrou, tá? Caiu na cilada. E tem gente que tá tão mergulhado de cabeça nisso, tá, pessoal? Nossa, vai ser usada pela Matrix, tá? Esse ano de, né, que a gente conta como 2026, mas a gente sabe que a gente não está nesse tempo, né, pessoal? Você sabe, né? Quem estuda comigo sabe. Entende? Então, diz que a gente está nesse de 2026, né, pessoal? Então, o que é que acontece? A gente, né, esse ano vai ter coisa, eleição vai ter, então, vai ser perturbação que vai vir pela frente. Então, o inimigo vai aproveitar essas consciências aí para perturbar essa realidade. E vai ser a gente que é espiritual, pessoal, vai sentir uma energia bastante pesada, tá? Eu já estou sentindo que a situação está entrando nesse clima. Então vai ser uma bagunça. Por que ele quer bagunçar o coreto, pessoal? Porque aí vai surgir aqueles que todo mundo fica falando. O anticristo. Porque o espírito de anticristo já está aí. Mas esse espírito, ele vai tomar uma forma de um homem. Ele vai começar a agir aqui nessa área, vai dizer, eu vou resolver tudo, calma, eu sou a solução. Então ele vai se passar até pelo Filho de Deus, tá, pessoal? E muitas pessoas vão começar a adorar a esse cidadão aí. É isso que ele quer. Ele quer tirar que você adore o verdadeiro Deus para adorar ele. Foi o que fez ele cair de lá, pessoal. Ele queria tomar o lugar de Deus, queria receber adoração. Tanto que tem no livro né, como é o livro de Enoque, o que é que ele conversa com Adão, o que é que ele fala com Adão? Foi por causa de vocês. O que é que você, Adão, pergunta, o que é que você tem comigo? Você tem alguma coisa comigo? O que é que eu lhe fiz? Ele disse, não, você não me fez nenhum mal, mas foi por causa de você que eu caí, saí da minha dimensões, né, elevada, eu perdi a minha dimensão, então ele caiu aqui. Ele conversa com Adão. Essa conversa está lá no livro de Enoque. E o que é que ele fala? Ele foi por causa de vocês, porque esse Deus que você quer adorar, ele mandou eu prostrar diante de vocês. Por quê, pessoal? É assim que funciona as coisas de Deus, da espiritualidade. O maior, então, o inimigo, Satanás, ele é maior do que a gente. Ele tem conhecimento, ele tem muitas coisas, ele é maior. Mas é assim que funciona o processo do reino de Deus, das coisas de Deus. Aquele que é maior, ele tem que ser o menor. Foi por isso que Cristo veio lavando os pés dos apóstolos e disse, eu sou o maior no reino, é? Ele disse, então, o maior tem que servir ao menor. Cristo se prostrou, lavou os pés, mas você vê como é que está nessa realidade. Por que as pessoas querem ser o maior? Para servir? Não para ser servido. Então, todos que estão assim é coisa do inimigo, porque o inimigo não queria prostrar, servir o humano que Deus criou, o ser humano, Adão. Então, quando Deus criou Adão, né, e Eva, ele mandou o que era conhecido como Lúcifer, né?
era até chamado também, Lúcifer, né? Ele era chamado Lúcifer, mandou ele prostrar e servir ao ser humano, ajudar o ser humano. Mas o que é que aconteceu? Ele disse, não, eu tenho mais conhecimento do que esse daí, e eu vou servir a ele que tem que vir me adorar. Então, por isso que ele quer fazer isso, levar vocês, todo ser humano, a adorar ele e tirar você de adorar o verdadeiro Deus, o Deus vivo. Foi por isso que começou essa bagunça aqui. Entende? Entende agora, pessoal? Tá lá no livro de Enoque, né? Fala, não tem essa na Bíblia, né? Porque por isso que tiraram o livro de Enoque, por causa disso, para vocês não terem essa informação. Foi por essa causa que o Satanás ele caiu, porque ele não queria se prostrar diante do homem e Deus determinou que ele tinha que se prostrar. Por isso que os anjos, tá? Aqueles que ainda não se debandeou para o lado do inimigo, aqueles anjos que permaneceu na sua, fazer igual a Judas, né? Permaneceu no seu estado natural de servir ao Criador, ele, como é que se diz? Ele reverencia a gente, ele respeita a gente, ele nos ajuda, ele está do nosso lado. É por isso que tem anjos, mentores do nosso lado nos ajudando, aqueles anjos fiel. Mas o que se debandear, tá? Vai fazer você adorar a ele, vai mandar você fazer oferenda a ele. Quanta gente estão fazendo oferenda a um monte de santo, que são esses anjos caídos que estão por detrás. Vocês estão tudo adorando anjo caído. A maioria, muitas religiões também, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal, em falar isso, mas é o contexto que a gente está vivendo. Então, a gente que está desperto, verdadeiramente, a gente precisa entender isso, tá? Eu já cheguei quente, né, pessoal? Nem tomei o meu chá aqui, mas é porque eu queria falar, a espírita estava me incomodando sobre essas coisas, tá? Então, já saí escatarrando tudo isso aqui. Então, é isso, né, pessoal? Por isso que a gente está nessa situação. Então, ele não quis prostrar, ainda quer fazer a gente adorar ele. E tem muita gente, tá? Já adorando aí, tá? Satanás, tá? Ele que devia estar servindo a gente, porque ele é maior, tá? E a maioria de alguns anjos também se debandearam pro lado dele. Estão aí ajudando, né? Alguns estão presos, outros estão aí trabalhando, fazendo as pessoas adorar aí os anjos. Foi por isso que quando o anjo verdadeiro, João, lá na ilha de Patmos, se prostrou para adorar o anjo, o que é que o anjo falou para ele? Epa, não faça isso. Eu sou conservo teu. Eu estou aqui para lhe servir. Então, o próprio anjo falou que era conservo. Então, eu estou aqui para lhe servir. Não faça isso. Adora só quem? Adora só quem? O anjo honesto, o anjo que respeita a vontade de Deus. O que é que ele falou? Adora só a Deus. É claro, pessoal, mas olha quantas coisas as pessoas estão adorando aí, pessoal. É o sono. E vocês vão adorar até enquanto ele quer deixar você inconsciente para você adorar a ele. Porque lá no começo ele não se prostrou para Adão. Eu estou aqui para se prostrou para Adão, estou aqui para lhe servir. Porque Adão é criação. É por isso que ele ataca o ser humano. Ele não gosta do ser humano. Então, porque todos nós viemos dessa raça adâmica. Tá aí, pessoal. Tá aí a situação, porque a gente está nessa realidade assim. Tá? Eu dei um resumo disso, né? Então a gente falou isso, a primeira, segunda, terceira, quarta parte, quinta, sexta
sétima parte, não foi, pessoal? A gente falou, né? E agora a gente vai para a oitava parte. Entende, pessoal? Eu dei esse resumo para você entender por que, que esse processo está acontecendo agora. Porque tem gente que nem sabe, está recebendo a bombada, nem sabe por que está acontecendo isso comigo. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu, irmão Samuel? Né? Quando você ficar dormindo aí, você vai receber bomba e nem sabe de onde está da onde tá vindo, né? Tá cego, porque o cego ele não sabe opa, me meteu um negócio aqui. Ele não sabe quem foi que me fez isso. Ele não sabe, tá cego. Então você tem que saber, pessoal, aonde você tá, como é que você tem que se portar, se você não ficar cego, tá? Então, a gente aí parou na sétima, a gente vai para a oitava. A gente parou aqui. Ele fala: o mundo externo nos bombardeia com padrões de sucesso. Aí, ó. Se você não quer saber, se vai ser bombardeado. Felicidade e realizações, fazendo acreditar que o caminho para a vida plena, então a vida feliz, está em alcançar o que vemos nos outros. Então está a gente alcançar as coisas que os outros têm, principalmente as pessoas que têm bens aí materiais, né, dessa terra. Então eles leva você a pensar que bombardeia, né? Então esse bombardeio vem da mídia, vem de vários setores, vem até também agora da religião. Para você alcançar sua realização e felicidade, você tem que entrar nesse caminho aqui, ó, aí que você vai ser feliz, você vai viver uma vida aqui, ó, regalada, ó. Aqui eu tenho duas mulheres, ó. Ó, irmão, aqui eu tenho dinheiro, ó, o meu carro aqui importado, onde eu moro aqui. Então, vai colocar isso diante dos seus olhos aqui. É uma ilusão da consciência. Não é nada dele, tá? Quando ele morrer, ele vai ver que ele não vai levar nada. É um engano, tá, pessoal? O engano que acontece aqui com a gente é que a gente pensa que as coisas aqui é nossa. É um engano muito. Né, pessoal? Se você não acorda para isso, que você só é um administrador, você vai ficar apegado a essas coisas. E pior que se você tem muito, né? Quando tem muito, o apego fica ainda mais intenso, tá? Então, você que é desperto, você precisa entender isso, tá? O que mais? Ele fala, então, que para alcançar o que vemos nos outros. Então, sempre a gente está olhando para o outro. Aí, a oitava parte, ele fala, mas será que é isso mesmo? Será que estamos sonhando o sonho certo? Ou apenas aquele que nos ensinaram a crer? Então, é uma pergunta. Responda aí, tá, pessoal? Ele que fez aí, ele faz. Será que é isso mesmo? Será que estamos sonhando o sonho certo? Quando a gente está apegado a essas coisas materiais? Ou apenas aquilo que nos ensinaram a crer? Então, tem gente ensinando para você ser feliz, você tem que ter isso, aquilo outro. Olha aí, a religião e fora da religião. Tá na nossa cara. Isso vocês não podem, tá? Você não pode me contradizer, porque vocês estão percebendo, vocês estão vendo isso, tá? Então, aí ele fala, assim olhar para dentro é um exercício de coragem. Significa encarar nossa verdade, nossos medos e desejos genuínos, sem interferência do que esperam de nós. Então, por isso que o olhar para dentro requer você coragem para enfrentar essas coisas. A verdade, você enfrentar os medos, né? Seus desejos genuínos, sem interferência do que espera de nós. Então, sem que alguém coloque que você tem que ser isso, colocar você tem que ser aquilo. Você tem que ser aquilo que você vê ser aqui. A sua essência, você vem colocar a sua essência, né? A sua alma divina aqui.
E é o que o inimigo não quer, a Matrix não quer. Ele quer desvirtuar você. Olha agora os homens aí, a lei que fizeram para que os homens ficassem, travasse a boca deles. Você não pode falar nada de uma mulher, porque se ela se irritar com você e for lá der queixa de você, você vai preso. Então, castrando, isso é castração da frequência masculina do homem. Não pode. Não pode, você está proibido. Então, a Matrix usaram aí pessoas, tá? E fez isso para castrar você. Você está proibido falar isso. Entende? E as mulheres vão pensar, agora eu vou ter poder, eu vou falar. Mas ela está entrando numa armadilha que ela não está vendo. Algumas outras já estão começando a perceber. Ou cadê os homens de antigamente? Ou cadê a frequência masculina? Eu saio para um lugar, os homens agora não falam mais comigo. Acorda para a vida, tá? Vocês mulheres aí, acorda para a vida para ser uma auxiliadora do homem, ajudando o homem espiritualmente para que fortaleça espiritualmente. Você não vai tomar o lugar do homem sozinha, você vai aqui vai fazer as coisas, você não vai. Tá? A mesma coisa também um homem, ele não pode ir sozinho. Ele tem que ter a ajuda da ajudadora dele, da energia feminina. Também não vai. Homem também sozinho sem a mulher não vai. Tá? Vai dar tudo errado. Entende? Acorda para a vida vocês mulheres, tá? E homem também. Então, ele disse que espera de nós, né? Ele fala, e aí é o que acontece o despertar. Então, quando você olha para dentro, né, pessoal? Que você encara a verdade, enfrenta os medos, seus desejos lá, enfrenta seu lado escuro, né? Seu lado. Quando você, sem interferência do que espera de você. Então, aí acontece o despertar. Você começa a ir despertando a consciência. Se não, tá, pessoal? Você vai estar olhando para fora aí, você vai estar sonhando, você vai estar sendo enganado por essa realidade. Quem que vai estar sendo enganado? A sua consciência. Por que eu falo a sua consciência? Porque você é a consciência que está usando esse corpinho lindo aí. Entende agora? Por isso que eu já venho falando aqui em vários vídeos meus que minhas mensagens é para consciência. Por isso que eu falo, não interessa se você é preto, branco, rico, pobre, não interessa a sua capa aqui. Não interessa, eu sou formado, eu sou médico. Isso é uma ilusão da sua consciência. Você está funcionando como médico. Você está funcionando como advogado. Você está funcionando como psicólogo. Mas você não é isso. É uma ilusão quando você passa assim. Então, tem muitos ainda. Eu sou psicólogo, eu tenho diploma, eu sou médico. Então, quando você começa a se identificar com isso, você está entrando na ilusão. Porque você não é isso, mas você está funcionando agora. Eu aprendi, eu funciono agora como um médico, como um professor, como um terapeuta. É uma função que a sua consciência está estabelecendo para ajudar o próximo. Tem que acordar, pessoal, porque o que tem de gente até no meio de espiritualista estão caindo nessa frequência e começa a se inchar, começa a entrar orgulho, começa a entrar vaidade e quando vê você desceu a ladeira de patinete, sem freio ainda, tá? Acorda para a vida. Então, aí acontece o despertar. Quando paramos de buscar resposta
no externo. Então, aonde é que você vai buscar a resposta? E começamos a ouvir o que realmente faz sentido para nós. Então, quando você começar a parar de buscar a resposta no externo, você começar a ouvir a sua intuição, a sua alma, quando você começar a buscar essa resposta, você vai encontrar a verdade. Por isso que eu estou me tornando um espelho para vocês. Por isso que muitos escrevem aqui, nossa, isso é verdade que você falou, irmão. O que é que eu falo? Essa verdade está dentro de nós. Está dentro de mim, de você, mas só que você não está percebendo. Então, o que é que a espiritualidade está me fazendo de um espelho, né? De um atalaia para você ver o que está dentro de você. Por isso que tudo que eu transmito aqui está vindo da alma. Por isso que as pessoas sentem, tá? Tem uma vibração. Por isso que eu abri meu canal, porque a maioria dos grupos religiosos não estão passando essa verdade da alma deles. Porque eles têm que despertar ainda. Ainda estão no sono. Então, só aquele que é desperto verdadeiro, ele passa isso que está dentro da alma dele. E aqueles que despertaram ele da alma, ele se alimenta disso. Por isso que a maioria de vocês se inscreveram e estão aqui assiduamente. Você se alimenta. Olha. Eu estou liberando a minha alma, a minha frequência da minha alma. Não é fácil, tá? Mas não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Você já viu? Você já viu? É a música, né? É a música do cara, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Menina só é homem, menina só... Entende, pessoal? Então, isso que acontece, tá? A maioria aí, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala? Você parar de buscar resposta no externo e começar a ouvir o que realmente faz sentido para nós. Então, ouvir a sua intuição, ouvir o que é que tem. Então, quando você escuta aqui e começa a falar para mim, nossa, eu senti na alma, irmão, é verdade isso. Então, é uma verdade da espiritualidade para a sua vida. Aqueles que não conseguem ouvir o que eu estou falando, é porque eles estão em outra frequência, então ele não para ouvir, ele não quer saber disso. Tá? Ele está influenciado por outras coisas religiosas, o que faz ele, a nuvem de pensamento atrapalhar ele ouvir. Não, ele está falando coisa aí, que coisa é essa aí? Isso não é de Deus, não. Principalmente os evangélicos são assim, tá? Eles não ouvem o meu vídeo. Tem uns aqui que ficaram ouvindo, aprenderam. Outros foram, pegaram sua mala e foram embora. Aí ele fala, espero que volte, né, pessoal? Realmente o que faz sentido para nós. Quem olha para dentro pode... Quem olha para fora pode se perder na ilusão. Então, se você está olhando aqui, você está se envolvendo com isso, política, né? Várias coisas que você está entrando na ilusão. É claro, pessoal, eu estou falando isso aqui desde o começo dos meus vídeos. Tá? Isso aqui não é novo. Mas, por ter pessoas novas no meu canal, eu quero até agradecer a vocês, novos aí que se inscreveram. Eu estou gravando isso para falar isso para essas pessoas, para elas perceberem, tá, pessoal? Aí ele fala, quem olha para fora pode se perder na ilusão. Quem olha para dentro encontra sempre o que esteve lá, a nossa essência. Então, você começa a perceber a sua essência divina. Por essa essência divina que está em nós, é isso que o inimigo quer apagar da gente. Porque Deus colocou uma parte dele divina em nós. É por isso que o inimigo,
ele é feroz. Ele colocou isso em Adão. Entende? Essa parte divina em Adão. E ele não quis se prostrar diante de Adão. Ele não quis servir ao homem. Porque o homem, ele disse que era menor do que ele. Ele disse, eu tenho mais brilho, eu tenho mais glória. Como é que eu vou? Porque é assim que funciona. Se você não tem essa postura, você está fora do reino de Deus. Então, eles saíram do reino de Deus. Agora estão aqui nessa realidade, né? Abusando aí e querendo, fazendo com que os homens que estão dormindo adorem a ele, não sabendo que é esses anjos que tem que servir a gente. Entende, pessoal? É por isso que a gente está nessa situação, tá? Então, por isso que a guerra começou lá. Entrou esse ciúme no Satanás. Entrou essa coisa. E ele queria tomar o lugar de Deus, que o homem adorasse a ele. Não, o homem não foi feito para adorar ele. O homem foi feito para adorar a Deus. Foi isso que o anjo que não se rebelou, o anjo que falou com João lá em Pátimo, na visão que ele teve lá. Foi isso que o anjo falou. Quando João se prostrou, ele disse, não faça isso. Foi por causa disso que Satanás se desviaram, muitos anjos se desviaram. O que é que ele permaneceu fiel? O que é que ele falou para João? Eu sou conservo teu, então eu estou aqui para servir a você e a seus irmãos. Adora somente a quem? A Deus. Então, ele permaneceu fiel. Porque ele poderia, né? Receber a adoração de João, né? Lá na ilha de Pátimo. Então, ele ia se tornar um anjo caído também. Mas só que ele permaneceu fiel. Ele disse, não, adore a Deus. Eu estou aqui, eu tenho um conhecimento mais do que eu tenho um poder, eu sou um anjo, mas eu sou conservo, eu estou aqui para servir você e a seus irmãos, aquele que crê na palavra de Deus. É claro, tá? Quem não quer entrar nessa clareza pode sair do reino, tá? Então, ele fala isso, que quando a gente olha para dentro, a gente encontra sempre que esteve lá a nossa essência. Então, é essa essência que a gente precisa colocar nessa realidade. Então, aí, vamos continuar? Aí acabamos aqui, deixa eu ver o que é que ele fala aqui. Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse olhar para dentro, pessoal? A Bíblia toda, pessoal, está falando para a gente olhar para dentro, olhar para a consciência. A Bíblia toda foi escrita para a nossa consciência. Então, mas vamos ler aqui Mateus 6, 22 até 23. Vamos ler. Os olhos são candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de treva. Portanto, se há luz que está dentro de você são trevas, quem tremendo as trevas são. Então, essa luz é a nossa essência divina que está dentro da gente. Então, se os seus olhos forem para frequências, coisas boas, se tiver um olhar para as coisas boas, então, essa essência espiritual, essa luz que está dentro de você, vai começar a brilhar. Você vai começar a brilhar como luz. Né? Você vai se tornando também como um anjo. Mas se você, a luz que está aí, você começa as trevas, começa a apagar, vai apagando. Então, quando vê, apaga totalmente essa centelha divina, essa luz que está dentro de você. Então,
apagou totalmente. Então, você vira o que Satanás virou e a maioria dos anjos caiu. Você vira demônio. Por isso que não podemos deixar apagar essa luz que está dentro da gente, pessoal. Por isso que a gente tem que ter uns olhos para as coisas boas, para que o nosso corpo se ilumine, né? Se forem bom, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, então você entra em frequência mal, seus olhos vai para as coisas mal, você tem prazer nas coisas mal. Então, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, então essa luz se tornou em treva, que tremendas trevas são. Tem para onde foi. Por isso que a gente tem que olhar para essa nossa essência, cuidar da nossa essência. A gente é essa essência divina que está dentro da gente. A gente é essa essência que a gente tem que trabalhar, é colocar aqui nessa realidade. É fácil? Aí você vai ver a luta que você a luta que você vai enfrentar aqui, pessoal, para colocar essa essência divina aqui. Aí você vai ver a pressão que vai subir para o seu lado. Principalmente o inimigo que vai atacar você. Tá? Então, o que mais, pessoal, que ele fala? Salmo 119, 37. Vamos ler. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver no caminho que traçaste. Então, o que é que o salmista ora aqui para o Criador? Ele fala, desvia meus olhos das coisas inúteis. Então, das coisas que não vai trazer luz, sentido para a minha vida. Então, não olhe para fora, olhe para dentro. Então, ele faz-me viver no caminho que traçaste. Então, você tem Deus abrir sua consciência para que você olhe agora para dentro, para a sua alma, porque lá está o caminho que Deus traçou para você. Está na sua alma. Para que você comece a perceber isso e comece a colocar isso na realidade. É aquele propósito, aquela missão de vida que você veio fazer. Entende? Isso que a gente que é espiritual tem que ter esse olhar. Então, ele desperta a consciência para isso, para que você entre nesse seu propósito. Porque você só está aqui por causa desse propósito. Deus está lhe mantendo vivo. Olha quantos vírus, quantos problemas, quantas coisas, mas você está vivo ainda aqui por causa que Deus está mantendo você aqui, para você colocar essa frequência aqui nessa realidade. Você tem que tomar consciência disso, tá? Entende? Não entrar na ilusão aí das coisas aí de fora. Ah, o que mais, pessoal? Provérbio 4, 25. Eu estou falando isso aqui com a sua consciência. Para a sua consciência perceber isso. Mas se você aí não quer perceber isso, quer ficar dormindo, olha aí, ó, a ilusão tá aí. Daqui a pouco é carnaval aí para vocês, né? Carnaval, né? Depois vem o quê? São João, depois vem São João aí, tá? Aí vem a Copa do Mundo, parece que depois aí vem eleições aí também, tá? Tá recheado. Esse ano tá recheado. Tá recheado de distrações para você, tá? Então, Provérbio 4, 25. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Então, aquele que é espiritual, o que é que o sábio de Provérbio fala? 4, versículo 25. Olhe sempre para frente. Mantenha um olhar fixo. Em quem? Em Jesus. Na frequência dele, nas coisas que ele está falando, os apóstolos ensinando, mantenha-se aí, que está diante de vocês. Então,
Se mantém aí, porque assim você fixa o seu olho nas coisas de Cristo. Então, são frequências evoluídas, o qual, se você começa a entrar nessa frequência, começa a prestar atenção, você nunca vai cair, o inimigo nunca vai ter razão para derrubar sua vida. Você vai conseguir fazer o seu propósito aqui e depois voltar para o lugar de origem que a gente vê. Não tem o que fazer, tá? Mas a gente tem que estar com o olho fixo em Jesus, é o que Paulo fala. E seguir a nossa caminhada, tá? É como ele fala, deixando, como é o versículo? Deixando as coisas que ficou para trás, prosseguimos para o alvo, que é Cristo. Então, é isso, tá? O que mais? Isaías 33, versículo 15. Vamos ler. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa lucros injustos, olha aí, cuja mão não aceita suborno, né? Toma aqui o dinheirinho, não aceita, que tampa os ouvidos para as tramas de assassino e fecha os olhos para não contemplar o mal. Então, Deus é aquele que tem um olhar para dentro, né, pessoal? Aquele que é espiritual, ele vai ter que entrar nessa frequência. Ele anda corretamente, fala o que é reto, não engana ninguém, né? Recusa lucro injusto. Então, eu vou lhe dar aqui, tá? Quantos, meu Deus, que se diz, né, religioso evangélico, estão, olha agora aí, tá aí, não foi eu que falei isso não, a notícia saiu aí, o quanto das igrejas evangélicas que está nessa trama aí, que é do INSS aí, pastores, igreja aí, recebendo. Então, pessoal, não são pessoas despertas, não são pessoas de Deus. Tá? Olha o que fizeram. Então, cuja mão não aceita suborno, então não aceita, mas olha aí, todos aceitaram. E agora vai ser envergonhado, isso vai vir à tona aí, vai ser envergonhado aí. Muitos desses daí, líderes, pastores que foram tudo pegos. E agora? Como fica? Entende? Que tampa os ouvidos para as tramas de assassinato. Então, ele não participa disso, né? Fecha os olhos para não contemplar esse mal. Então, ele tira, senão esse mal não quer participar. Essa é uma pessoa espiritual, uma pessoa que se mantém honestamente. Agora, olha quanto os assassinatos aconteceu aí por essas pessoas tirarem esse dinheiro aí, pessoal. Quanto mal aconteceu. E muitos estão com o sangue na mão, tá? Até líderes, pastores aí, que vai ser revelado aí. Estão aí, né? Escondendo porque, né? Mas não tem como esconder porque o pessoal, a investigação, viu né, contato de pessoas, né? Então eles estão varrendo tudo isso aí. Então, pessoas de contato, pessoas, né? Eu vi mesmo nessa CPI do INSS, a médica, ela dizendo que era evangélica e estava lá participando dessas coisas. Ela, né, entrava nessa trama, ganhava o dinheiro, aí depois ia para a igreja, aleluia, glória a Deus. Pegaram aí. É isso, pessoal, tá? Estão dormindo tudo na ilusão,
tudo apegado ao dinheiro, tá? Tudo querendo aí, tá? Então, estão tudo caindo. Então, e tem alguns aí que são grandes aí, que vocês conhecem, esses religiosos aí, evangélicos, que eles estão escondendo aí, tá tudo como é que se diz? Os advogados devem ter, né? Sigilo, né? Como se chama sigilo. Tá aí. Isso é para você ver, mas isso vai vir à tona. Então, o próprio Cristo falou: tudo que está oculto vai ser revelado. Não vai ficar sem ser exposto. Então, a vergonha que essas pessoas, pessoal, o que é que você está fazendo? As coisas espirituais, as coisas de Deus, você poderia estar ajudando agora, se debandearam para o inimigo por causa de quê? De dinheiro que você não vai levar. Que vergonha agora espiritual. Como é que você vai chegar no mundo espiritual fazendo uma coisa dessa? Estão dormindo, pessoal, tá? Essas pessoas, tá? E eu sinto muito, vai ser tudo envergonhado. Nossa, não quero nem pensar, tá? Tá certo, pessoal? Então paramos aqui. Contemplar o mal. Vamos terminar aqui 60 minutos, tá, pessoal? A gente continua amanhã, se Deus permitir, né, pessoal? Que eu esteja aqui. A gente continua a nona parte. A nona parte desse tema aqui que tá interessantíssimo. A gente já entrou agora nos versículos bíblicos, né, pessoal? A gente gravou agora a oitava parte. Amanhã, se Deus, né, me dá força, saúde, alegria, me dá condição de eu estar aqui, eu estarei aqui gravando a nona parte. Vamos continuar a novela, né? Já está terminando, a gente já está entrando nos versículos bíblicos, então a gente vai falar os versículos aí e vamos terminar esse tema aí que é olhar para dentro. E aí a gente vai iniciar um outro tema também aí cabuloso, maravilhoso para a nossa consciência. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a vocês novos aí, tá? Vocês que, como é que se diz, visualizaram, vocês que deram o like aí, obrigado, tá? Vamos trabalhar junto, vamos nessa caminhada, um ajudando o outro, tá? Que a gente vai conseguir fazer o nosso propósito aqui nessa realidade, tá bom? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!